O governador de um estado propõe a ampliação de investimentos em segurança no transporte realizado por meio de trens. Um estudo para o projeto de lei prevê que se tenha a presença de 3 agentes mulheres distribuídas entre os 6 vagões de uma composição, de forma que 2 dessas agentes não estejam em vagões adjacentes. Tá? Então não pode ter um agente no vagão e outro imediatamente no vagão ao lado, tá? Garantindo assim a maior segurança dos usuários. Então, adjacente significa ao lado, né, pessoal? Então vamos pensar aqui, ó. A expressão que representa a quantidade de mulheres, a quantidade de maneiras, perdão, distintas, né, das 3 agentes serem distribuídas nos vagões é. Vamos pensar aqui, são 6 espaços, 6 vagões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vagões. Olha, para obedecer essa ideia, né, de não ter mulher ao lado, né, no vagão ao lado, não ter uma agente no vagão ao lado, nós vamos pensar o seguinte: aqui nós podemos supor que existe uma agente, eu vou chamar de agente 1, e se isso acontecer no primeiro vagão, no segundo não pode ter, mas no terceiro pode. Agente 2. No quarto não pode, no quinto pode, agente 3. Então, você repara que a questão da segurança aí, né? Elas estão intercalando entre elas aí, os vagões para olharem, né? Tá valendo a regra que foi proposta. Só que não é só dessa maneira que dá certo essa configuração. Veja, eu posso ter aqui, ó, vamos criar mais espaços aqui, né, os mesmos 6 vagões. Para obedecer essa configuração, nós podemos colocar a agente 1 no segundo, pula 1, agente 2 aqui e agente 3 no último. Veja que também vale, né? Então, a gente 2 antes que estava dando uma olhada em 2 vagões aqui, né? A gente 3 também, agora a gente 1 e 2, tá? A gente 3 agora passou a olhar um só. Mais possibilidades nós temos aqui, né? Dá para listar, são poucas, por isso nós estamos fazendo dessa maneira. 6 vagões, de novo, e vamos pensar em outra maneira, né, disso acontecer. Pessoal, se nós tivermos, por exemplo, aqui, ó, a agente 1 aqui, não necessariamente a agente 2 tem que vir logo no terceiro. Repara que se eu jogar ela aqui no quarto, ó, né? E aí eu jogo a agente 3 no último, no sexto, também continua funcionando. Nenhuma agente está no vagão ao lado da outra. A regra é essa. Está funcionando, né? E se esse aqui funcionou dessa maneira, então você há de convir que existe mais uma possibilidade para a gente encerrar. Então, de novo, simulando os 6 vagões, tá? E aí nós vamos ter uma outra possibilidade, que é essa agente 3 está aqui, mas pular 2. Quer ver? Ó? Coloca a agente 1 aqui, coloca a agente 3 aqui, né? Pula 2, como foi feito aqui, ó. Né? Pula esses dois aqui, perdão, agente 3 não, agente 2, né? Pula esses dois e coloca a agente 3 aqui. Também obedece à regra. Não tem agente em vagão adjacente. Se você parar para pensar um pouquinho mais, não há outra possibilidade. Só existem essas 4 possibilidades, né? Ora, mas 4 não é o total, até por conta das opções que nós temos aqui, né? Mas nós sabemos que existe um 4 embutido nessa conta, certo? Tá. Então aqui são 4 possibilidades. Para cada uma dessas 4 possibilidades, você concorda comigo que essas agentes podem trocar de lugar entre si? Não necessariamente no primeiro vagão ou né, a primeira agente a aparecer ali no trem é a agente 1. São pessoas, né, pessoal? Então são diferentes. Então pode ser que a agente 3 venha primeiro aqui, nessa mesma configuração.
Então, para cada uma dessas 4 configurações, são 3 os vagões que vão ser ocupados por agentes, né? Então, se a gente pensar aqui, ó, vamos separar aqui o raciocínio. Aqui já foram as 4 possibilidades. Mas para cada uma dessas 4, né, existe... Vou colocar aqui como quadradinho. Não estou numerando o vagão agora, mas existe uma posição. Quem vai entrar primeiro lá para pegar a primeira dessas posições? Então, num primeiro momento, qualquer uma das 3 agentes pode entrar e pegar essa primeira posição. Ou essa, ou essa, ou essa. Né? Não precisa ser a agente 1. Ora, se uma delas ocupou a primeira posição, restam 2 agentes para a segunda posição e uma para a última posição. O que significa? Então na segunda posição, sendo na configuração da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta linha, pode ter vindo a agente 3, pode ter vindo a agente 1. Né? Então, entendeu que varia a possibilidade? Né? Para cada uma dessas 4, nós temos 3 vezes 2 vezes 1 a possibilidade de acontecer. Então, nós temos ali um 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, pessoal, é 3 fatorial. Essa questão ela é mais complicada, talvez um pouco. Por quê? Porque, primeiro assim, ela não te pede o resultado final, embora esse resultado não seja complicado de ser calculado. Né? O raciocínio talvez seja mais complexo, mas fazer 4 vezes 3 fatorial não é um problema. Tá? Só que assim, além dela não te pedir esse valor, nesse caso, né, ela também não te pede nessa configuração aqui, 4 vezes 3 fatorial. Ela tem que inventar aqui, né, uma combinação ou um arranjo para você se virar. Agora, dá para dar uma desempatada mais ou menos aqui. Quando nós olhamos, dá para a gente pensar, cara, pode ser esse vezes 3 fatorial aqui da letra C, ou pode ser o da letra E. Né? O que muda de um para o outro? Muda que na letra C nós temos uma combinação de 4 tomados 3 a 3 e na letra E um arranjo de 4 tomados 3 a 3. Então, se você tem estudado um pouquinho de análise combinatória, você percebe o seguinte, que a combinação é que vai nos atender aqui. A combinação de 4 tomados 3 a 3 vai ser igual a 4 fatorial sobre... Aí aqui entra, né, o outro número aqui, então, 3 fatorial, sobre, aliás, vezes 4 menos 3 fatorial. Pessoal, 4 menos 3 dá 1. Multiplicar por 1, eu estou cortando aqui, mas é porque multiplicar por 1 não vai fazer diferença. 4 fatorial dividido por 3 fatorial, né? Você começa a desenvolver esse 4 fatorial, fica 4 vezes 3, ó. 4, tô com outra cor aqui já. 4 vezes 3 fatorial, e aí para, porque você já cancela com 3 fatorial lá de baixo. Né? Se você cancelar, vai sobrar só o 4, tá certo? Então, essa conta aqui, ela envolve você estar estudando um pouquinho de análise combinatória, para você já perceber que é a combinação e não o arranjo. Vou deixar para você pensar aí por que não é o arranjo. Tem a ver com esse 3 fatorial aqui, tá bom? Então é isso. Temos a letra C. O complexo da questão é, para além do raciocínio, transformar esse número para ver se é uma combinação ou um arranjo, tá bom?